No último episódio de O Denunciante, a juíza ouviu os argumentos das várias partes sobre a conduta de Jorge Espírito Santo. Não se pode, a nosso ver, aceitar que, para recorrer a aconselhamento jurídico, fosse ele qual fosse, o arguido tivesse de romper conscientemente o sigilo profissional a que estava obrigado como médico. Era o que mais faltava. Se o arguido violasse segredo profissional, se contactasse nos termos constitucionalmente consagrados com um advogado. Do ponto de vista penal, o Ministério Público entende que o arguido não praticou nenhum crime e não deve ser condenado pela prática do crime pelo qual foi pronunciado. Mais de 4 anos depois de ter sido processado, Jorge Espírito Santo vai saber finalmente o veredicto. Será o médico responsabilizado por ter enviado uma parte de uma ficha clínica de um utente para o seu advogado? Neste caso, os fins justificaram os meios? No último episódio desta série, vamos ao Tribunal do Barreiro saber o desfecho deste caso. Tal como no episódio anterior, vamos ouvir a decisão da juíza na voz de uma jornalista do Público. As transcrições foram feitas com base em notas que tirei durante a sessão de julgamento e são apenas representativas. Podem não ser 100% fiéis à forma como a decisão foi pronunciada pela juíza. E neste episódio olhamos também para o Serviço Nacional de Saúde, para o que este caso nos mostrou e para um futuro cada vez mais digital no setor da saúde. Como se concilia o progresso com os direitos dos utentes? Esta é uma série de 5 episódios sobre um caso que caiu no esquecimento, mas que levanta questões sobre a privacidade dos dados clínicos de todos os portugueses. É a história de um médico que quis fazer frente a um hospital e acabou ele próprio no banco dos réus. Esta é a série O Denunciante. Eu sou Inês Rocha. Episódio 5. A decisão. (19 de junho de 2023. Jorge Espírito Santo dirige-se à sala de audiências do Tribunal do Barreiro para saber o desfecho de um processo que já dura há 4 anos. Como de costume, o arguido ocupa o seu lugar, exatamente no centro da sala. Parece sereno. Quando a juíza entra, o arguido e os mandatários levantam-se. A juíza senta-se na mesa corrida de madeira, em frente ao arguido, e mergulha imediatamente nos papéis. Começa a ler a sentença em voz alta. Dei como provados os seguintes factos, que a assistente é uma entidade pública... Então a juíza resume o que o tribunal considerou provado após a audiência de julgamento. Dá como provado tudo o que Jorge Espírito Santo afirmou em tribunal em relação ao e-mail que reencaminhou para o advogado, Jorge Mata, com o objetivo de procurar aconselhamento jurídico. Refere também a participação que o arguido fez à Ordem dos Médicos e considera provado que Miguel Guimarães lhe transmitiu verbalmente autorização para revelar o que fosse necessário para esclarecer a situação. A juíza lembra ainda que a queixa deu origem a uma inspeção da Comissão Nacional de Proteção de Dados que aplicou ao hospital uma coima de 380 mil euros. Então passa ao que não ficou provado. Não ficou demonstrado que o senhor tivesse feito uma cópia do diário clínico do utente em causa. Só ficou demonstrado que fez uma captura de ecrã. Nem ficou demonstrado que o senhor tivesse agido de forma voluntária e conscientemente, sabendo que efetuava cópia dos dados pessoais do utente sem ter motivo válido, que era o que invocava o documento de abertura de instrução. Nem ficou provado que não tivesse agido na persecução de uma obrigação legal ou que tivesse agido ciente de que violava o dever de sigilo profissional a que estava obrigado. Estes factos não ficaram demonstrados. Enquanto ouve a juíza, Jorge Espírito Santo vai trocando olhares com o advogado. Maria João Seródio continua. O senhor doutor confirmou a factualidade dada comprovada e fez-o de forma que nos pareceu sincera e objetiva, sem escamotear que não pediu nem ao utente, nem à sua entidade patronal qualquer prévia autorização para agir da forma descrita. A juíza descreve então os passos dados por Jorge Espírito Santo para esclarecer a situação. Refere o requerimento que fez ao diretor clínico e que ficou sem resposta, depois a denúncia à ordem e as queixas formais. E dá também como provado que se sentiu na obrigação de agir da forma descrita, porque ficou preocupado e das consultas subsequentes que fez à aplicação em uso, constatou que nada tinha sido feito. Não comentou a situação com terceiros não médicos, com exceção do advogado a que se fez alusão. A situação viria a ser corrigida na sequência das queixas apresentadas. Jorge Espírito Santo está imóvel no lugar dos réus. Depois de todo este discurso, a sentença já só pode ter um desfecho. E então a juíza conclui.
As suas declarações mereceram credibilidade, mostraram-se consistentes em si mesmas e com os depoimentos prestados, quer do Sr. Bastonário, quer com a documentação carreada para os autos. Foi com base nestes elementos que fundei a minha convicção. O Soutor vinha acusado do crime de violação de sigilo e eu entendi, à semelhança do que o Ministério Público tinha entendido no despacho de encerramento do inquérito, que não está verificado. Portanto, deve ser absolvido. Agiu com um intuito específico, a salvaguarda dos direitos dos seus utentes, que mais que um direito é uma obrigação, de zelar pelos doentes. E ainda bem que o fez, porque a situação foi corrigida em virtude da denúncia que fez. Foi pôr a sentença no sistema, o Soutor vai absolvido. Absolvido, 4 anos depois, Jorge Espírito Santo encontra um desfecho para este processo. O tribunal declara-o inocente e a juíza faz questão de dizer que o que fez, mais do que um direito, é uma obrigação, tal como tinha feito a procuradora do Ministério Público no final da fase de inquérito. O médico sai da sala de audiências com um sorriso no rosto, ainda que contido. Como se não esperasse outro desfecho para esta história. Faço-lhe sinal, pergunto-lhe se fala comigo. Jorge manteve-se em silêncio ao longo deste processo todo. Sempre disse que só falaria sobre o caso quando o julgamento terminasse. Está na hora. Logo à saída do tribunal, nas traseiras do edifício, procuro saber qual o estado de espírito do médico. Dr. Jorge Espírito Santo, ouviu uma absolvição por parte da juíza neste processo. Como é que recebeu esta notícia e o que é que estava a pensar? Eu recebi a notícia com muito agrado. Recebi a notícia esperando que fosse essa a notícia que eu ia ter, tendo em conta que, na realidade, eu tenho a noção de que não cometi nenhuma infração, muito menos uma infração com moldura penal criminal. Mas sempre confiou que ia ter este desfecho, o processo? Eu estava confiante que sim. Se eu acho que não cometi nenhum crime, naturalmente que estava confiante que fosse esse o entendimento da senhora doutora juíza. Mas, não obstante eu ter esse convencimento e ter a minha consciência estar tranquila, às vezes as coisas não são exatamente como cada um de nós pensa. No entanto, fico muito satisfeito e, sobretudo, muito aliviado por esta tese de que aquilo que eu fiz teve a ver única e exclusivamente com o interesse dos doentes e com o cumprimento dos meus deveres éticos e deontológicos, teve acolhimento. Aliás, a juíza sublinhou esse ponto, que ainda bem que fez isto pelo interesse dos... Pois, sabe qual é o problema? É que há neste momento pessoas que se permitem litigar, fazendo essa uma das suas preocupações, em vez de olharem um bocadinho para aquilo que se estava a passar e perceberem que, na realidade, aquilo que foi denunciado é uma situação factual e que lhes competia resolver o problema e não litigar contra quem denunciou. É a minha opinião, mas todos são livres de fazer queixas. Jorge conseguiu ser ilibado desta acusação, mas para a Justiça o médico nunca foi considerado um denunciante. Nem sequer chegou a tentar obter proteção por ter denunciado a instituição onde trabalhava por uma infração. Porque na altura em que foi alvo desta queixa, em 2019, a única lei que existia em Portugal sobre proteção de denunciantes, a Lei 12 de 2008, era bastante vaga. Na prática, quem denunciava este género de infrações não tinha quase proteção nenhuma. E, infelizmente, nós temos relatos no anterior regime, antes da diretiva, de alguns denunciantes que passaram, como se costuma dizer, as passas do Algarve, e que nunca mais na vida teriam procurado ajudar a justiça, teriam se voluntariado para denunciar, porque foram entregues a si mesmos. Estamos a ouvir Luís de Sousa, investigador do Instituto de Ciências Sociais e um dos criadores da Associação Cívica Transparência e Integridade. A diretiva europeia que o especialista menciona, aprovada em 2019 pelo Parlamento Europeu, prevê proteções para pessoas que denunciem violações do direito da União. Mas mesmo hoje, essas proteções são muito limitadas, porque quando foi transposta para a Lei Nacional em 2021, a lei esbarrou em alguma falta de vontade política de mudar o paradigma. Mas tivemos um legado de ditadura, de um regime autoritário
que assentou precisamente na denúncia gratuita. Portanto, nós ainda temos uma cultura, dadas elites, e aqui o fator etário é importante, que continuam a mostrar uma enorme resistência a este tipo de regime, proteção de denunciantes, não gostam, equiparam-no à delação no crime organizado e, portanto, não distinguem entre snitching e whistleblowing. Por isso, a transposição da lei ficou muito aquém do que os especialistas consideram as melhores práticas nesta área. Ficaram várias zonas cinzentas por clarificar. Este diploma esbarra com uma série de outros normativos que têm a ver com a proteção de informações classificadas, a proteção do segredo de justiça, alguns sigilos profissionais, portanto, dos médicos, dos jornalistas também. Portanto, isto não ficou articulado, é isso? Quem tem sigilo médico, sigilo profissional... Não fica claro como é que isso vai resultar. Não fica claro e não há cenários, não foram feitos cenários sobre como é que isto vai ser aplicado na prática. Ou seja, se este caso tivesse acontecido depois de aprovado o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações, em 2021, Jorge Espírito Santo até poderia evocar o estatuto de denunciante. Poderia alegar que a queixa de que foi alvo foi uma retaliação do hospital à denúncia que fez. Mas isso, na prática, não serviria de grande coisa, porque o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações não se sobrepõe às leis que regulam o sigilo médico. Teria de ser o Tribunal a avaliar o caso concreto, como avaliou neste caso. E neste caso, ponderando tudo o que aconteceu, o Tribunal acabou por considerar que o médico não cometeu um crime. Mas a decisão podia ter sido outra, como lembra Paula Lobato Faria, investigadora na área da proteção de dados. Provavelmente considerou, tal como quando nós roubamos um carro para levar alguém a um hospital, digamos que pode-se retirar a culpa, portanto que há de facto... situações desculpantes no nosso direito, provavelmente considerou que havia, digamos que fatores que de certo modo retiravam a chamada culpa e pronto, os juízes podem ter essa opinião. Obviamente o médico foi ilibado e com certeza com todos os pressupostos legais para tal. No entanto, continuo a dizer-lhe que não aconselho os profissionais de saúde a partilharem dados dos seus doentes identificados com alguém fora do sistema de saúde. Olá, então, como é que está? Bem, tudo bem? Uhum. Voltei à casa de Jorge Espírito Santo semanas depois de o médico ser ilibado em tribunal. Bem, preciosa, vamos embora. Desta vez pedi-lhe um balanço dos últimos tempos. Como é que foram para si estes últimos meses, estes atrasos sucessivos, Eu não posso dizer que os tenha vivido com muita apreensão. Porque o caso em si é kafkiano. Processar-me ou eu ir a julgamento, porque perguntei ao meu advogado se aquilo que eu tinha visto era lícito ou ilícito, sempre me pareceu uma coisa que não tinha muita lógica, nem fazia muito sentido. E que certamente que à luz do direito também eventualmente também não deveria fazer. Mas houve sempre alguma noção de que no limite do absurdo a decisão podia ser diferente. Mas agora que conhece a decisão, Jorge Espírito Santo considera que ela envia uma mensagem importante. E, portanto, daí a tentativa de matar um mensageiro foi completamente infrutífera. A tentativa de matar um mensageiro, entenda-se, o mensageiro individual e o sindicato. O sindicato, no fundo, faz valer a sua importância. Foi muito importante que o sindicato tivesse tomado a decisão de intervir e apoiar este processo. Porque este processo é um processo que diz respeito àquilo que é mais essencial da prática da medicina, que é a relação médico-doente e as condições em que os médicos trabalham. Portanto, sob esse ponto de vista, esta sentença é uma vitória para o sindicato e é também um sinal de que
por muitas vezes que se tente, os mensageiros não são mortos, não morrem. Não se arrepende então de ter passado por isto tudo, no fundo? É o que faltava, não me arrependo nada, antes pelo contrário. E a conclusão, de facto, foi a prova cabal de que a ação que tomei foi importante para tentar corrigir uma coisa que não é admissível, que é de facto, e mais uma vez, violar a confidencialidade dos dados clínicos dos doentes. Vamos então à parte mais importante de todo este processo. Será que o problema que Jorge identificou no Hospital do Barreiro foi realmente corrigido? Hoje, em 2024, podemos dizer que há níveis de acesso a dados bem definidos no Serviço Nacional de Saúde? Já percebemos o que aconteceu em 2018. Muitos hospitais já tinham atalhado a digitalização do processo clínico, apesar de o sistema ainda não estar totalmente preparado para isso. Mas também vimos que, nos anos seguintes, foram criadas áreas específicas para os profissionais de saúde técnicos escreverem no processo clínico. Quer isto dizer que agora já está tudo resolvido? Nem por isso. Em setembro de 2019, poucos meses antes de sair, nós assinámos o primeiro protocolo entre os serviços partilhados, a Universidade do Porto e a Ordem dos Médicos para trabalhar num perfil de estudante de medicina. Ou seja, o que é que um estudante de medicina pode ver, o que é que não pode, e que ainda hoje não está implementado. E, portanto, o que acontece é que entra com a password do médico. Estamos a ouvir Henrique Martins, antigo presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Em 2024, os estudantes de medicina continuam a não ter um perfil próprio para aceder a dados no S-Clínico. Mas na prática acedem através do perfil dos professores. Há 5 anos houve quem se tivesse esforçado para resolver o problema. Fui conversar com uma dessas pessoas. Henrique Cirne Carvalho é diretor do ICBAS, uma das 2 faculdades a lecionar o curso de Medicina no Porto. E em 2019 era coordenador do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas. Nessa altura, grande parte dos hospitais do SNS começavam a desmaterializar totalmente o processo clínico dos utentes. E isso levantava um problema para os alunos do curso de Medicina. A partir do momento em que houve a conversão de toda a informação clínica num processo clínico eletrónico, foi negligenciada a necessidade de haver um nível de acesso de consulta para aqueles que estão ainda em formação pré-graduada. Estamos a falar de estudantes do 3º ao 6º ano. Durante estes anos, os estudantes ainda não têm autonomia, mas já têm aulas em contexto hospitalar e precisam destes dados para aprender. Como é que os nossos estudantes de medicina, até agora, têm tido acesso ao processo clínico eletrónico? Através do password do seu responsável ou tutor. Que é cedida pelo médico ao estudante? Não é cedida, porque nós não podemos dizer que isto era uma barbaridade, não é assim? Eu entregar o meu password, imagina a responsabilidade que é, porque um aluno meu podia, com o meu password, fazer as modificações de intervenção terapêutica que achasse conveniente. Não têm, o que acontece é que só têm acesso quando têm o docente com eles, o responsável, o tutor, e pergunta, mas não há situações em que os alunos... É evidente que é muito fácil haver, enfim, uma má utilização a partir de uma metodologia que está errada a priori, não é? Porque se eles querem ter acesso e se já conheceram e já viram meter o password e já o utilizaram noutras circunstâncias, nada nos garante que é um modelo que esteja blindado para que não haja má utilização. Consciente de que a solução não era ideal e que levava facilmente a abusos, o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas sentou-se à mesa com a Ordem dos Médicos, os serviços partilhados do Ministério da Saúde e as associações de estudantes de medicina, para discutir como dar aos estudantes acesso a dados clínicos de forma segura. E chegou a uma proposta de um perfil para os estudantes de medicina no S-Clínico. O perfil era apenas de leitura, não permitia fazer modificações ao processo. E o estudante teria de assinar, no início de cada ano, um compromisso escrito que o obrigaria a sigilo. Mas como é que isso funcionaria em termos de consentimento? Porque o doente tem que dar um consentimento para o estudante de medicina aceder aos dados. Tal e qual. Aí é que foi o grande problema. É que para a proposta avançar era necessário um parecer positivo da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E ele nunca chegou. A questão esbarrou no chamado consentimento informado. E aquilo que nós propusemos era que num hospital universitário e que tem esse estatuto, à entrada, o doente
desse o seu consentimento informado para que o seu processo clínico eletrónico fosse visto pelos estudantes de medicina para poderem fazer a sua formação, independentemente de ser o Joaquim, de ser o José, de ser a Francisca ou ser a Maria, não é? Quer dizer, era absolutamente indiferente. Mas a CNPD não considerou este consentimento suficiente, porque os estudantes não são profissionais de saúde, logo não podem aceder legalmente a dados clínicos dos doentes. Ou seja, para a Comissão, uma autorização geral do doente para todos os estudantes de medicina não chega. Tem de haver um consentimento informado, livre, explícito e específico do doente. Ou seja, tem de ser dado caso a caso. Nós estamos à espera que nos seja dada uma solução. Aquela que foi proposta, isto é, um consentimento expresso de cada doente para cada estudante, funcionalmente, não é possível. Não é possível. Quando soube da resposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Henrique Cirne Carvalho ficou desiludido. Pensei que são pessoas a decidir sem conhecer aquilo que estão a decidir, de facto. Porque é de quem não conhece o terreno, é de quem não está a perceber qual é a intenção da proposta. Ou seja, a solução atual é muito pior do que seria com essa solução. Definitivamente, porque ela continua a ser uma solução ambígua, para não lhe chamar outra coisa. Ao longo desta série já percebemos que a relação dos hospitais do SNS com as leis de proteção de dados tem sido sempre ambígua. Por um lado, por falta de investimento, softwares antigos que foram sendo atualizados a conta-gotas, também alguma falta de literacia dos profissionais nesta área e, no caso dos estudantes de medicina, entidades que não se entendem como é que os acessos devem ser feitos, o que faz com que se façam de maneira desregulada. Mas a maneira como os nossos dados de saúde são tratados está prestes a sofrer uma enorme revolução, porque finalmente o dinheiro para modernizar os sistemas apareceu, através da bazuca europeia. Portugal foi o primeiro a candidatar-se à bazuca europeia e vai estar agora no primeiro grupo de 5 países a passar no crivo de Bruxelas. Portugal vai receber 14 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido. 1,38 mil milhões de euros. Foi esta a fatia do Plano de Recuperação e Resiliência, ou PRR, que Portugal destinou para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Desses, 300 milhões foram alocados à transição digital da saúde. É com base nesse investimento que os serviços partilhados do Ministério da Saúde estão agora a trabalhar no tão aguardado Registro de Saúde Eletrónico Único. É algo que é pedido há anos por utentes e profissionais de saúde. Um processo clínico único que possa ser acedido tanto por públicos como privados ou pelo setor social. Esse avanço não só é importante para a segurança dos doentes, como para poupar recursos ao Estado, como lembra Miguel Guimarães, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Isto é a grande transformação digital que nós podemos fazer no país. Estão lá os dados todos, estão lá as medicações que a pessoa faz, estão lá os exames. Qualquer pessoa, qualquer médico ou outro profissional pode ver os exames e, portanto, faz fluir a rapidez de resposta por parte dos serviços de saúde e, sobretudo, poupa imenso dinheiro ao Estado. Porque a repetição de exames no setor privado e no setor público é uma constante, porque não se tem acesso aos exames de um lado e do outro, e isto significa um custo para o Estado e para as famílias e para os doentes extremamente elevado. Quando os fundos para concretizar o Registro de Saúde Eletrónico finalmente chegaram, os serviços partilhados do Ministério da Saúde meteram mãos à obra. Sandra Cavaca, presidente da SPMS desde março de 2023, garante que pôr os vários atores a comunicar no setor da saúde é a prioridade número 1 do seu mandato. A minha grande prioridade e o meu projeto de eleição é o Registro de Saúde Eletrónico Único. E fico por aqui porque, se conseguir caminhar nesse sentido, eu acho que é uma marca fundamental para o utente. Ainda assim, os prazos do PRR revelaram-se apertados. O projeto deveria estar pronto já no final deste ano, mas sofreu um atraso e foi necessário pedir uma extensão do prazo. Dia 30 de junho de 2025. É este o novo prazo que os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm para colocar tudo isto a funcionar. A SPMS garante ao público que, em 2025, na data prevista, o Registro de Saúde Eletrónico estará concluído. Já dentro do setor público, quando conversamos, em novembro de 2023, Sandra Cavaca disse esperar que as instituições estivessem todas a partilhar dados já este ano de 2024. Quanto à partilha de dados com os privados, para já será implementado um projeto piloto de partilha de dados do público com um grupo privado, o Grupo CUF.
É isto que interessa às pessoas, não é? É ter o seu exame que fez no público, no privado, e quando vai ao público ter lá o registro, é ter tido uma consulta e no fundo saber o que é que o médico escreveu sobre essa consulta, no fundo o procedimento clínico adequado, para quando circula entre o público e o privado, poder ter essa informação e poder, com a autorização do utente, e isto é bom que se diga, também estamos a trabalhar com a CNPD nesse sentido, porque tudo isto tem que estar regulado. E, portanto, estamos também em grupos de trabalho com a CNPD para nos ajudar a perceber qual é o enquadramento jurídico dentro do atual quadro legal para conseguirmos levar isto a bom porto. Não sabemos ainda os contornos exatos desta partilha de dados, como será feita. Pedi uma entrevista à CNPD sobre o assunto, mas aquela entidade não deu resposta ao pedido. A única garantia que temos por parte da SPMS é que a informação clínica será controlada pelo próprio utente e será ele a decidir se é ou não partilhada. Mas quanto mais acessível é um sistema, mais riscos acarreta em termos de cibersegurança. A SPMS garante que esse lado também está a ser acautelado. Temos uma coordenação só para a cibersegurança, estamos a trabalhar, portanto, estamos no fundo a criar mecanismos de monitorização e de avaliação dos sistemas com a ajuda do PRR. Dos 300 milhões atribuídos pelo PRR à transição digital da saúde, a SPMS utilizou 7,5 milhões para a área de cibersegurança, ou seja, 2,5% do valor total. O antigo presidente da SPMS, Henrique Martins, considera que devia ser mais, no mínimo 4 vezes mais. O investimento em cibersegurança tem que ser proporcional ao valor, não é? Você, se viver numa casa, não tem lá ouro, não tem televisões, não tem telemóveis, não tem nada, tem meia dúzia de trapos velhos e um colchão velho, quer deixar a porta aberta, não é? Vive na mesma casa, mas acabou de encontrar um saco cheio de dinheiro, intuitivamente vai fechar a porta. Portanto, isto é uma coisa natural e, portanto, o que significa o quê? Que sempre que um país, e Portugal fez esse caminho, investe em sistemas, devia pôr um dinheiro à parte para defender isso. Portanto, nós não podemos ter, é uma coisa que a mim me assusta, 300 milhões de euros para o PRR na saúde, para a parte informática. Pelo menos 10% tinha que ser para a segurança. A SPMS diz que os gastos com cibersegurança não se esgotam no PRR. Questionei a organização sobre o valor total gasto em cibersegurança no projeto do Registro de Saúde Eletrónico, mas não recebi resposta. Mas a revolução nos dados em saúde, a acontecer nos próximos anos, não se resume ao Registro de Saúde Eletrónico. A escala de partilha está prestes a tornar-se ainda maior. Dentro de 4 anos, um cidadão português vai poder mostrar o histórico clínico em qualquer país da União Europeia. É que, a partir de 2028, a partilha será feita a nível europeu. Imaginemos, eu sou eurodeputada, vivo alguns dias por semana em Bruxelas, parti uma perna aqui na Madeira, esperemos que não, e depois vou para Bruxelas. E o meu médico precisa de ver o raio-x da perna partida ou da cirurgia que eu tive que realizar. Eu não preciso de me submeter a nova radiação. O meu médico em Bruxelas irá ter acesso ao meu registro clínico, às minhas imagens, ao processo clínico na sua língua nativa, em francês ou neerlandês. Tudo isto graças ao regulamento do Espaço Europeu de Dados em Saúde, que o Parlamento Europeu aprovou este ano. Ouvimos Sara Cerdas, ex-eurodeputada do Partido Socialista, que esteve envolvida nas longas negociações do regulamento. O Espaço Europeu de Dados em Saúde é basicamente um roaming para a saúde e irá revolucionar a forma como prestamos cuidados de saúde em toda a União Europeia. Isto irá permitir uma grande interoperabilidade nos dados em saúde. Estimamos que irá reduzir em 20% a despesa em saúde. Mas o regulamento não olha apenas para o uso primário de dados. Regula também a partilha dos nossos dados de saúde para investigação científica. Sara Cerdas dá um exemplo. O cancro é a segunda causa de morte na União Europeia, mas nós sabemos, aliás, apenas sabemos 50% das causas de cancro. Nós, com os dados de saúde, iremos poder realizar estudos científicos muito mais robustos, muito mais completos e ao longo do tempo e identificar estes outros fatores que estão na causa do cancro. E esta informação irá permitir realizar políticas públicas
viradas para a melhor evidência científica. O regulamento vai entrar em vigor de forma faseada. Só em 2030 é que será aplicado no uso de dados para investigação. Antes, em 2026, entra em vigor o uso primário dos dados, mas só em 2028 é que está previsto que os registros de saúde estejam realmente acessíveis entre países. Como vimos, há uma verdadeira revolução a acontecer na área da saúde. Os próximos anos vão ser cruciais para que a transformação seja feita de forma controlada. Se há uma coisa que podemos aprender com o caso do Hospital do Barreiro, é que numa área tão sensível como a da saúde, quando a transformação digital é feita às prestações, sem um pensamento e um planeamento estrutural, ela pode ser perigosa. Mas desta vez a União Europeia promete algo que não aconteceu no passado: pensar na privacidade no desenho dos sistemas. E vou dar um exemplo muito concreto. Em alguns países da União Europeia, a interrupção voluntária da gravidez é ilegal. E nós garantimos com este regulamento, uma pessoa que queira fazê-lo de forma segura, pode ir a outro Estado-membro, depois quando volta ao seu Estado-membro de origem, ocultar essa informação. O profissional de saúde não irá ter acesso a estes dados, a menos que haja risco emergente devido, ou seja, alergias e medicação habitual no contexto de emergência, ou seja, quando a saúde daquele indivíduo está em risco. Os políticos que pensaram estes projetos traçam para os próximos anos um cenário de uma Europa menos burocrática e mais desenvolvida no setor da saúde. Mas há também quem coloque dúvidas. Por exemplo, agora que nos preparamos para utilizar dados de 450 milhões de cidadãos europeus para investigação, que garantias temos de que os nossos dados estão protegidos e que quem os utiliza tem boas intenções? Muito mais haveria a explicar sobre isto. Se quiser aprofundar mais este tema e conhecer com mais detalhe a revolução que se está a preparar ao nível da saúde, tanto em Portugal como na Europa, há um artigo no Público que explica tudo. O link está nas notas do episódio. Até lá, resta-me agradecer por ter acompanhado o Denunciante e pedir que nos deixe uma avaliação na aplicação onde ouve. O Denunciante é um podcast da autoria da jornalista Inês Rocha para o Jornal Público. O trabalho teve o apoio de uma bolsa de investigação jornalística da Fundação Carlos de Gulbenkian. A sonoplastia e a música original é de José Martins Polónia. A coordenação é de Patrícia Jesus. Este foi o último episódio de O Denunciante. Se quiser ouvir outras séries narrativas do Público, siga o novo podcast Séries P, para não perder as novidades. Disponível nas plataformas de podcast. Este podcast é apoiado pela LTP Labs, uma empresa comprometida com a integridade dos dados que recolhe e trabalha para os seus parceiros.